Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3. Que presença de Deus em nosso meio. A leitura é um pouco extensa, mas é necessária para fazermos aqui. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tivemos um filho estando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, sem nenhum estranho conosco na casa, somente nós duas naquela casa. Diga depois de mim: somente nós duas naquela casa. Versículo 19. De noite morreu o filho desta mulher, portanto se deitara sobre ele. E levantou-se meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, e enquanto dormia a tua serva, deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantei-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, e eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é meu filho, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim discutiram as duas perante o rei. Então disse o rei: Esta diz que este que vive é meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cuja o filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se enterneceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém dizia a outra: Nem é meu e nem é teu, dividi-o. Versículo 27. Então respondeu o rei e disse: Dai o menino vivo a esta, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que o rei havia dado, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Pai, aqui está a tua palavra, nós precisamos de ti nessa manhã. Fala conosco em o nome de Jesus. E a igreja diz: você pode assentar. Deixa eu lhe falar uma coisa. A nossa vida é feita de decisões. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós decidimos. A primeira coisa que fazemos é decidir. Decidir o que vestir, decidir o que comer, decidir para onde ir e decidir o que fazer. A chave central da vida de Daniel, quando nós entendemos em seu livro, foi a sua decisão. Porque a nossa vida é feita de decisões. Só que a decisão é uma escolha. E uma escolha que nós temos que fazer. Exemplo: todos os dias que você levanta para trabalhar, é porque você tem motivação para trabalhar todo dia? Sim ou não? Não. Mas você faz uma escolha. Na nossa vida, em muitos momentos, nós vamos precisar decidir. Na nossa vida, em muitos momentos, nós vamos precisar escolher.
Eu quero convidar você agora para entrar na sala do rei comigo. Porque não existe nada mais espiritual do que decidir certo. Eu convido você nessa manhã a se transportar para uma sala real de uma decisão. É interessante nós notarmos isso aqui. O que, pastor? 2 mulheres, 2 gritos, 2 relatos. Uma grita: o bebê vivo é meu. Outra grita: o bebê morto é dela. 2 mulheres. Agora observe comigo. Quem é que está ali naquele julgamento? O rei. Muito bem. Então como decifrar o que está acontecendo? Porque o que chega para o rei é um relato. E a mulher, a mãe verdadeira do vivo, ela diz assim: naquela casa não havia ninguém a não ser eu e ela. Quando eu leio esse texto, eu entendo que uma ajudou até a fazer o parto da outra, porque elas eram amigas. Então quando a Bíblia diz: naquela casa não havia ninguém a não ser eu e a não ser ela, significa o seguinte: rei, nós estamos aqui para ser julgadas. Só que você vai ter que julgar sem prova. Você vai ter que julgar sem câmera. E você vai ter que julgar sem exame de DNA. E agora? Como saber a verdade? Como saber quem está falando corretamente? Como saber o que fazer quando nós não temos prova, exame, câmeras, audição, mas nós precisamos decidir. Salomão está diante de um caso, e o que está na sua frente é palavra contra palavra, emoção contra emoção, grito contra grito. Mas o meu tema nessa manhã é 2 gritos e uma espada, o corte da sabedoria. Eu vou repetir: 2 gritos e uma espada, o corte da sabedoria. Quando o rei se vê sem provas, quando o rei se vê sem exames, quando o rei se vê sem saber o que fazer, ele faz algo inusitado. Ele olha para aquela situação e diz assim: peraí, enquanto as duas estão discutindo, uma está gritando, é meu, a outra está gritando, é meu, a outra está gritando, eu tenho razão, a outra está gritando, a razão está comigo. O rei dá uma palavra, e a palavra do rei é: uma diz que o filho vivo é dela, a outra diz que a criança viva é dela. Pois bem, a Bíblia diz assim: e ordenou o rei. Diga depois de mim: e ordenou o rei. Fale forte: e ordenou o rei. Trazei-me uma espada. Diga depois de mim: trazei-me uma espada. Ô igreja, o que é a espada? O que é a espada para nós? É como se o rei estivesse dizendo assim: me tragam a palavra. Porque existem situações na nossa vida que não vão se resolver com opinião. Existem situações na nossa vida que não vão se resolver com achismos. É a palavra que vai discernir todas as coisas. O rei disse: tragam-me a espada. Num ambiente de debate, num ambiente de gritaria,
Num ambiente onde uma está dizendo uma coisa e a outra está dizendo outra, o rei diga: tragam-me a espada. Porque não adianta resolver no grito aquilo que só a espada resolve. Não adianta resolver com eu tenho razão aquilo que só a espada resolve. Não adianta resolver aquilo que eu acho que deveria ser assim, aquilo que só a espada resolve. Por quê? Porque diante da espada a verdade aparece. Diante da espada a sabedoria do alto vem. E eu quero declarar sobre a igreja Reviver em Cristo nessa manhã: nenhum golpe contrário se consumará contra a minha casa, nem a tua casa, porque a sabedoria de Deus, que é a palavra, discernirá todas as coisas. Eu vou declarar algo sobre a sua vida. Esse ano não é ano de opinião, é ano de sabedoria. Significa você não ficará sem direção. Sabedoria não é ideia bonita, sabedoria não é algo, sabedoria é pensar como Deus pensa. Então você e eu temos a mente de Cristo. E nós não discernimos, olha o que diz, olha o que nós não discernimos por aquilo que achamos. Mas olha o que diz a minha versão, a King James atualizada. Aí o rei diz assim, versículo 24: trazei-me agora mesmo uma espada. E trouxeram imediatamente uma espada afiada. Só que sabe o problema de quando nós precisamos discernir situações na nossa vida? É que temos até uma espada, mas ela está cega. Ela não está afiada. Porque o manual do crente, irmão, não são os rios que aparecem no Instagram. O manual do crente não são os shorts que nós assistimos e nos arrepiam. O manual do crente é a palavra da sabedoria e do conhecimento de Deus. Só que essa palavra não pode estar cega, essa palavra precisa estar afiada. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra. Quem conhece a palavra, discerne pela palavra, vive pela palavra, caminha pela palavra, julga pela palavra, anda pela palavra, aleluia, fala pela palavra. Quando alguém diz alguma opinião, diz: não, mas a palavra de Deus diz assim, e eu me posiciono assim, e eu faço assim, e eu vivo assim. Porque não é pelo que fulano diz, nem pelo que cicrano diz, é a palavra que discerne todas as coisas. É a palavra. Quando a espada chega, o rei diz assim: cortem o menino no meio e dividam. Entregue metade a ela e entregue outra metade a ela. Quando a espada chega, ela não corta primeiro, ela revela. Eu vou repetir: quando a espada chega, ela não corta primeiro, ela revela. Porque quando o rei declara: corta, a mãe do menino vivo diz: não, meu senhor, entregai a ela. Por quê? Porque eu não aceito, eu não suporto divisão. Pode ser meu, eu posso até ter direito, mas eu quero ele inteiro e vivo. A outra dá um grito: se não é meu, também não é dela. Porque essa é a falsa. Diante desse julgamento está a verdadeira, e diante desse julgamento está a falsa. E a falsa diz: pode cortar. Porque a falsa, ela tem uma coisa, ela não suporta ver o que é inteiro. Ela gosta de ver dividido. Interessante. Ela quer que o menino esteja com ela.
mas quer que o menino esteja morto. Mas a verdadeira diz que ele viva. Existem pessoas que preferem destruir o que não podem possuir. Eu vou repetir. Existem pessoas que preferem destruir o que não podem possuir. Quando elas não podem possuir, elas dizem: agora eu destruo. Só que a verdadeira está dizendo: deixa inteiro. Porque a preocupação da verdadeira não é nem com o bem-estar dela. Porque deixa eu perguntar uma coisa: o filho é de quem? O filho é de quem? É dela. Mas quando ela diz deixa o menino vivo no braço da mulher que está mentindo, ela não está preocupada nem com ela. A preocupação dela é com o menino. Porque a verdadeira, ela não é egoísta, ela não pensa só em si. A verdadeira, quando ela está diante de uma situação, a pessoa que é verdadeira, quando ela está diante de uma situação, ela se preocupa em dizer o seguinte: não é isso que eu quero não, deixa o menino vivo, deixa o menino inteiro. Porque não é porque eu não posso possuir que eu vou querer quebrar, que eu vou querer destruir aquilo que eu não posso possuir. Irmão, o diabo não precisa matar ninguém, ele só precisa dividir para conseguir o que ele quer. Sabe por que a falsa não suporta ver o que é inteiro na mão da mãe verdadeira? Porque na verdade ela já está toda quebrada por dentro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa mulher falsa, ela já perdeu o filho. E sabe o que ela está fazendo? Ela não está vivendo o luto dela. Como ela perdeu o filho, em vez de processar a sua dor e curar a sua dor, ela projeta a sua dor. Porque tem gente que tem dores do passado, dores emocionais, dores da infância, e em vez de curar a sua dor, projeta a sua dor. Onde foi, pastor, que ela projetou a sua dor? Em ter aquilo que não era seu. Quando o seu morre, e a Bíblia diz que o que é dela morre porque ela deitou por cima dele. Sabe o que é isso? Ela não teve o cuidado devido. Estava na mão dela. Era dela. Mas ela não cuidou. Quando isso acontece, ela não cura a sua dor, ela projeta a sua dor. Porque pessoas não curadas projetam suas dores para dividir aquilo que está inteiro. Eu vou repetir: pessoas não curadas processam as suas dores para dividir aquilo que está inteiro. E irmãos, quando nós não curamos perdas passadas na nossa vida, nós comprometemos o presente da nossa história. Deixa eu lhe falar uma coisa: Caim não suportou ver Abel inteiro. Deixa eu lhe falar uma coisa: Saul não suportou ver Davi inteiro. Os fariseus não suportaram ver Jesus e o ministério de Jesus inteiro. Sambalate e Tobias e Gesem não suportaram ver os muros de Jerusalém inteiros. Enquanto os muros de Jerusalém estavam caídos, Sambalate e Tobias estavam adormecidos, na hora que os muros de Jerusalém são levantados, Sambalate e Tobias aparecem e diz: desce daí, porque eu não suporto ver o que é inteiro no lugar. Eu quero tirar do lugar, eu quero bagunçar, eu quero mexer. Só que quando Salomão diz: tragam a espada, cortem no meio, ele está clamando a sabedoria de Deus na vida dele. A sabedoria te livra de decisões erradas. A sabedoria te livra de conexões erradas. A sabedoria te livra de caminhos que atrasam
o teu propósito. Você sabia que existem caminhos e existem atitudes na nossa vida que só vão se apresentar para atrasar o nosso propósito? Tá, mas o que é que isso acrescentou? Nada, atrasou o propósito. Porque se não tem propósito, não tem plano de Deus para você. Se não tem firmamento, nem fundamento, não tem plano de Deus para você. Mas sabe o que é que eu quero liberar sobre a igreja Reviver em Cristo aqui nessa manhã? Eu quero liberar que no mesmo ambiente que Salomão recebeu a espada, eu declaro nessa manhã que 2026 será o ano da sabedoria. Levante uma das suas mãos comigo. A igreja que cresce, a igreja que avança, é uma igreja que discerne todas as coisas. E segundo a palavra de Deus, eu estou profetizando com a mão levantada. Segundo a palavra de Deus, a igreja que discerne todas as coisas não é uma igreja carnal, é uma igreja espiritual. Deixa eu lhe falar uma coisa: nós não caminharemos por impulso, nós caminharemos pela sabedoria de Deus nas nossas vidas. 2 gritos, uma espada e um corte. Pastor, o que foi que a espada cortou? Cortou a injustiça. A espada cortou o mal entendido. A espada era para alguém que queria que cortasse a criança, mas quando a espada entrou, ela discerniu o que estava acontecendo, e ela disse: o menino permanece vivo e a injustiça é dissipada. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, igreja do Senhor Jesus: a palavra de Deus é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe, não tinha prova, não tinha DNA, não tinha câmera, não tinha exame, mas a palavra discerniu. Você vai comprar certo, vai vender certo, vai negociar certo, vai falar certo, vai tomar a decisão certa, porque a palavra de Deus na tua vida é prioridade. E eu quero declarar nessa manhã: o ano da palavra, o ano da sabedoria está diante de nós, e nós venceremos pela palavra, porque não existe nada mais espiritual do que discernir, do que escolher certo. Deixa eu encerrar dizendo para você nessa manhã: o rei ordenou dizendo: tragam uma espada e dividam no meio. Você sabia que quando o rei dava uma ordem, era um decreto? Quando aquela espada chega, a mãe do menino vivo sabe: eu não tenho o que fazer, porque ele já deu a ordem. Só que quando ela diz assim: deixa inteiro, eu não me importo comigo, eu não me importo com o que vão pensar de mim, eu não me importo com o que vão falar de mim, deixa inteiro. Salomão levanta a sua voz e diz assim, a Bíblia diz assim: o rei sentenciou, dizendo: esta é a mãe do verdadeiro. Por quê? Porque a sentença anulou o primeiro decreto. Eu não sei quantos decretos você viveu nesse ano de 2025. Eu não sei quantas palavras já batidas, já decididas, estavam diante de você no ano de 2025. Mas a sentença está anulando o decreto. Eu encerro nessa manhã dizendo para você: a sentença está anulando o decreto. Existem médicos que olham para você e dizem assim: o decreto é esse, mas existe uma sentença que é maior do que aquela que o médico falou. Existem coisas na sua vida que já está sentenciado, mas o decreto, a sentença é maior do que aquele decreto que já aconteceu. Eu quero declarar sobre a sua vida que a última palavra não é minha, não é do médico, não é do advogado, não é do juiz, não é do promotor, não é da situação, não é da dificuldade, não é do impossível, não é da luta. A última palavra é daquele que tem a sentença para decidir todas as coisas na sua vida.
Eu quero orar por mim e por você nessa manhã. Apresente a sua vida ao Senhor. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero, Senhor, não quero que meus olhos... Será que você pode dizer, percam um brilho, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Diga o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer orar por você? Eu quero orar.